Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Hoje farei todo o episódio do Sonic Cast falando assim, com essa voz bastante grave, um tom abaixo do grave, com esta voz mais aveludada, provocando em você os instintos e pensamentos mais primitivos. Vamos ver até o final do episódio do Sonic Cast de hoje quantos pelos do seu corpo irão ficar arrepiados com essa voz completamente aveludada, fazendo assim um carinho no seu aurículo. Ai, gente, imagina se eu de fato invento de fazer um episódio inteiro falando desse jeito. Olha, muita rádio nos anos 90, eu acho que até hoje se tentou, né? Usando esse tipo de locução em alguns programas da noite, assim, o famoso fala que eu te escuto ali, o famoso correio sentimental. Não, gente, eu não vou fazer isso, não vou pegar tão pesado assim. Vamos falar sério, ou quase sério. Vamos lá, 1, 2, 3 de verdade. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Você sabe que você está aqui, você clicou, você começou a ouvir, você conhece, você já ouviu os outros episódios. Se não ouviu nenhum, se caiu de paraquedas, bom, deixa eu te explicar pra tu mais ou menos tentar te localizar. Eu sou o Sonic NM, sou um artista plástico aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou contando através de episódios temáticos dentro de um podcast chamado de Sonic Cast as histórias que originaram a minha marca, o meu trabalho, que é a Crazy Art Sonic NM, que existe desde o ano de 2008. E aqui eu conto essas histórias, misturo com dica cultural, abordo outros assuntos, às vezes assuntos mais engraçados, às vezes assuntos mais sérios, às vezes assuntos que não tem nada a ver com nada, mas todos tentando fazer uma certa conexão dentro da minha cabeça, que é bastante desconexa, e eu tento, né, juntamente com vocês, assim, essa bagunça organizada, tentar organizar um programa chamado de podcast, mas tá virando cada vez mais uma coisa aqui que já fugiu do meu controle, tá, gente? Agora, tirando essa palhaçada aqui de abertura com voz de veludo, tá, gente? Essa palhaçadinha aqui inicial. Bom, você está no episódio 11 do Sonic Cast, o 11º episódio do Sonic Cast. E nesse episódio, gente, vai ser um episódio para fazer algumas atualizações, um episódio mais de feedbacks, na verdade. Eu vou dizer que, olha, pouquíssima coisa do podcast de hoje eu precisei de trabalho braçal aqui para montar, porque muita coisa que vai ser falada aqui no episódio 11 foi graças a vocês, graças à audiência, muita coisa de retorno, de coisas que eu pedi, que vocês me mandaram, e eu de alguma forma tentei organizar aqui, tentando criar um mínimo de conexão, tá, entre um assunto e outro, tá? Antes de começar a ler o texto de hoje, gente, eu não posso deixar de agradecer aos meus queridíssimos manos da Draft Personal Soccer, que vieram, você sabe, a patrocinar esse podcast com esse microfone lindo, maravilhoso, desta marca chamada Lavalier Microfones 3.5mm Adapter, que é um microfone, na verdade, de lapela, mas que eu uso como microfone para captar, que capta todos os áudios, fazendo que eu possa me mexer, que eu possa bater palma, que eu possa, veja, eu estou me afastando e você segue ouvindo a minha voz, eu estou me aproximando, você segue ouvindo a minha voz, vou bater palmas mais ao longe, ó. E você segue ouvindo um som incrível, limpo, maravilhoso, que faz com que eu possa me mexer, permita que eu me chacoalhe enquanto eu falo, e a minha voz segue audível e muito boa pra vocês. Sigam os guris, a Draft Personal Soccer, lá no Instagram, @Draft Personal Soccer, que é a academia de futebol, misturando exercícios e práticas do futebol à saúde corporal, né? Se tu tem aquela preguiça de ir pra uma academia, mas daqui a pouco gosta do futebol, por que não misturar essas duas coisas? Exercícios que trabalha com os movimentos do futebol, mas tu não vai virar um atleta profissional, tu não vai ser um jogador profissional, tu vai usar aqueles movimentos que os atletas profissionais fazem pro teu bem-estar, pro teu corpo. Tanto turmas masculinas, turmas femininas, zero preconceito, futebol é pra todo mundo, e é isso que a gurizada Draft Personal Soccer emprega e que eu sempre irei defender por aqui também. Então aproveita, siga eles lá no Instagram, @Draft Personal Soccer. Bom, gente, antes de falar os feedbacks sobre o episódio anterior, eu preciso aqui organizar as coisinhas, tá? O texto do livro de hoje, gente, na verdade é um texto bem curto, tá? Foi uma reflexão que coincidiu de eu colocar aqui pro episódio 11 e também
né, aquelas coincidências que não são bem coincidências, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, né? Espero que me conheçam. Eu costumo dizer que quando as coisas têm que acontecer, elas simplesmente acontecem. Não tá muito programado, quando aconteceu, aconteceu. E os assuntos que vão se suceder, todos têm uma mínima conexão. Então, eu vou tentar, né, costurando aqui para vocês entenderem, tá? Esse texto que eu vou ler hoje para vocês, tá, pessoal? Foi meio que um texto reflexivo, sei lá, que eu tive quando escrevi no dia 23/3/2018, tá? E, né, vou começar aqui a leitura do texto e vocês vão entender o porquê de eu estar falando sobre isso na sequência, tá? Mas antes, vocês sabem, eu vou tomar aquele golinho d'água tradicional que já virou tradição aqui no Sonic Cast, então faça o mesmo na sua casa. Aproveite, pega aquele copo com água, coloca do lado do celular que eu vou fluidificar a saco. Não, mentira, só tome a água mesmo. Sei que eu tô tomando porque a gente precisa se hidratar, porque, né, a água vai acabar o dia, então vamos se hidratar. Bom, gole d'água já tomado, vamos ao texto do livro de hoje. Existe uma ideia dos antigos egípcios que, quando alguém chega no paraíso, tem de responder duas perguntas. A primeira delas, se você encontrou a felicidade na vida? E a segunda delas, se você fez alguém feliz enquanto estava vivo? Se isso mesmo for verdade, para as duas perguntas, as minhas respostas seriam as mesmas. Seria o quê? A arte. Uma vez que fazer arte é algo que desde a minha infância era o que eu mais gostava de fazer, e na idade adulta virou o meu trabalho. Encontrei a felicidade na arte e, da mesma forma, fiz os outros felizes através da minha arte e ainda faço. Ver os clientes agradecendo por eu ter feito algum trabalho, mesmo que para mim isso seja meu dia a dia, o cliente pagou, então, na minha cabeça, fazer o trabalho bem feito. Mas, mesmo assim, ver o cliente com o olho brilhando por eu ter tornado realidade algum sonho através da minha arte é sempre um grande privilégio. Acredito que, de fato, os egípcios estavam certos. A felicidade é a razão para se estar vivo. Proporcioná-la e vivê-la são, de fato, a melhor coisa da nossa vida. E se você puder encontrar ambas, ser feliz e fazer alguém feliz na mesma atividade, bom, meus amigos, aí você estará completo. Encontre algo que você goste de fazer e faça, e só assim você encontrará a felicidade e a razão para se estar vivo. Bom, um texto aqui que é quase uma reflexão e que eu abordo, né, bem especificamente a palavra da felicidade, né? Aquela grande questionamento da vida, né? Se você é feliz, às vezes parece até uma coisa meio ampla assim, né? Felicidade, o que vem a ser felicidade? Será que somos felizes ou temos apenas momentos de felicidade? Eu posso dizer para vocês que a arte, sim, me faz feliz, tanto consumi-la quanto fazê-la. É uma grande troca, assim, de energias, tá, gente? E quando eu tava aqui lendo ou relendo, né, esse texto pela primeira vez aqui, antes de colocá-lo aqui no podcast, eu me lembrei do meu filme favorito, que é o filme Into the Wild, né, que em português ele ganhou o título de Na Natureza Selvagem, um filme de 2007, né, que conta a história de Christopher McCandless, né, que no filme ele coloca para ele mesmo um codinome que é Alex Supertramp, que conta a história, né, de um garoto de idade colegial nos Estados Unidos que se formou na faculdade e resolve largar tudo, né, por alguns motivos. Ele descobre que os seus pais não eram exatamente as pessoas que ele achava que eram. Algumas pessoas têm uma visão controversa desse filme, acham que o garoto era apenas um jovem mimado que quis largar tudo. Não vou ficar dando spoiler, ok, que é o filme de 2007, mas a ideia do filme é o seguinte, ele quis meio que sair da sociedade, né, tipo, se libertar de tudo e foi viver a vida do jeito mais simples possível. Tentou se isolar, o grande sonho dele no filme é tentar ir para o Alasca, mas meio que para tentar criar aquela conexão, né, do homem na sua origem, né, o homem com a natureza, o homem fora de grandes metrópoles e precisando de carros e aparelhos eletrônicos e de consumismo, essa coisa que a gente vive uma vida muito pouco pensada e cheia de regras, né? Tentar viver da forma mais tranquila, né? A tentativa dele de tentar encontrar a felicidade. Porém, um grande dilema desse filme é que a frase que é, digamos, a reflexão do filme, né, que é o seguinte, que a felicidade ela só é real quando ela é compartilhada, né? Eu não vou dar spoiler, mas em algum momento do filme ele se vê completamente isolado do mundo e meio que distante da sociedade. Ele tá vivendo coisas felizes e momentos que só ele pode sentir, explicar, mas ele não tem com quem dividir aquela felicidade, né? Então, a frase que fica da lição do filme é que a felicidade ela só é real
quando ela é compartilhada, né? Seja com uma ou com várias pessoas. E eu posso dizer que sim, a arte me faz feliz, porque quando eu estou produzindo um trabalho artístico, quando eu estou fazendo arte para alguém, eu estou me tornando feliz, cada vez mais feliz, porque aquilo me deixa feliz, eu me encontro naquele trabalho, é algo que, né, sai de mim, eu consigo colocar para frente, para quem me encomenda, para quem tá pagando, mas eu sei que eu também estou deixando outras pessoas felizes, né? O cliente que vai receber aquele trabalho, que tá pagando por ele, mas que sim, que foi feito exclusivamente para ele, um trabalho sempre único, sempre exclusivo. Então, essa troca de energias, né? Porque às vezes a pessoa teve aquele sonho de tentar encontrar alguma coisa, um objeto, um desenho, uma pintura, uma escultura que seja, e eu poder transformar aquele sonho da pessoa em realidade e às vezes, né, superar a expectativa da pessoa, né, ver o brilho no olho do cliente depois que o trabalho chega, né? É uma troca de energias, né? Então, essa ideia da a felicidade, ela só é real quando compartilhada, né? Que o filme Into the Wild traz, né? O meu filme predileto. Eu acho que eu encontrei na arte, né? E nessas brincadeiras aqui de reflexões aqui do Sonic Cast, eu queria deixar essa primeira reflexão hoje, né? Vamos colocar aqui, vão ter algumas, tá? A primeira reflexão hoje, que é: você é feliz? E se você é feliz, o que te faz feliz? Quais são as coisas que tu gosta de fazer, seja elas quais forem, que te torna feliz? Vou deixar essa primeira questão aí para quem tá me ouvindo e me manda aí depois, a gente vai trocando e vai conversando. Essa primeira ideia de o que te faz feliz. Bom, gente, agora, trocando aqui um pouquinho de assuntos, tá? Eu quero falar do episódio anterior, né? Para falar do momento do episódio 10. Não vou fazer o episódio 10, vocês lembram? Se vocês ouviram o episódio 10, vocês sabem do que eu tô falando. Tivemos ali dentro do episódio 10 uma promoção, né? Uma promoção que, nesse momento, assim, eu vou dar a colher de chá. Vai ser a repescagem da promo do Sonic Cast do episódio 10. Nesse momento, vocês devem estar me ouvindo no seu aparelho smartphone, né? Até porque um podcast eu não sei a outra forma de se ouvir, né? Talvez você possa ouvir no computador, pode ser. Mas se você estiver ouvindo no seu smartphone, olhe para o canto direito da sua tela. Nesse momento, entrará um QR Code e ali você vai clicar e os primeiros 50 ouvintes que clicarem nesse QR Code serão direcionados para uma nova página e lá terá um brinde especial para cada um dos... Oi? Só um pouquinho? Ah, perdão, gente, a produção tá me dizendo que não tivemos dinheiro para colocar esse QR Code na tela, então, perdão, não é nada disso. Brincadeira, é óbvio que é brincadeira, gente, vocês sabem. Se você ouviu o episódio 10, você sabe do que eu estou falando. Todo episódio do Sonic Cast, chega algum momento, eu largo a hashtag que você tem que me mandar para saber se você ouviu até aquele momento o Sonic Cast. Qual era a brincadeira? Pegar os 10 primeiros episódios do Sonic Cast, cada um com uma hashtag diferente, e o primeiro ouvinto que me mandasse as 10 hashtags ganharia um prêmio. E, obviamente, eu não posso deixar, né, de fora, vou chamar aqui o cara que mais conhece prêmios da face da Terra, o cara que olha assim, ó, que tu pensa em prêmio, em premiação... Não tem como não vir a cara desse homem. Então vem pra cá, patrãozinho. Oi, mas estou novamente aqui no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Muito obrigado, Sonic, por me convidar para vir no teu podcast. Ô, patrãozinho, capaz que é isso? Eu fico muito feliz, é uma grande honra receber o ícone da comunicação aqui no Sonic Cast, mas anuncia aí quem foi o grande ouvinte, né? O grande ouvintou, premiado. E você sabe que foi incrível, porque você soltou aquele episódio no que você publicou no mesmo dia. Algumas horas depois já tivemos um ouvinte que mandou as 10 hashtags todas corretas. Você pensou que pudesse demorar mais dias, mas não. No mesmo dia, nós tivemos um ouvinte, a minha chapa tá caindo, que mandou as 10 hashtags. E o ouvinte que ganhou o prêmio do Sonic, do Sonic Cast, do podcast, o prêmio especial, a promo que só estava dentro do podcast, que não foi divulgado em local algum, que só quem ouviu sabia, foi o ouvinte Matheus Paulino, de Campinas, São Paulo. Ele mandou todas as hashtags no mesmo dia que o episódio foi lançado, e ele irá receber nos próximos dias o prêmio que ele mesmo solicitou. Agora vem aqui, Sonic, conta um pouquinho mais, oi! Ah, Silvio, que momento, peraí que eu tenho que tomar um golinho d'água. Tô sentindo, gente, um
Sabe que quando... Eu não sei vocês, mas sabe quando o ouvido de vocês tranca? Deixa eu ver se, ver se vocês vão conseguir ouvir, ó. Uma coisa estranha que me deu uma trancada no ouvido, mas enfim. Bom, gente, voltando aqui a falar, sim, Matheus Paulino de Campinas, São Paulo, grande ouvinte aqui do Sonic Cast, o cara que ouve de fato, mandou todas as hashtags no mesmo dia em que o episódio foi lançado, tá, gente? Eu vou digitar aqui uma por uma, até porque ele já ganhou mesmo. Quem mandou, eu agradeço, teve bastante gente que mandou, mas ele foi, assim, tipo assim, nerd do podcast, o nerd do Sonic Cast, mandou todas as hashtags no primeiro dia, tá? E elas eram: hashtag número 1, Tordesilhas; a hashtag número 2, Manda na 53; a hashtag número 3 era Goiabeira; a hashtag número 4 era De Graça Não Rola; a hashtag número 5 era Jequiti; a hashtag número 6 era Socalhada; hashtag número 7, Pica-Pau; hashtag número 8, Cano Furado; a hashtag 9, Falar Sério; e a hashtag número 10 era a hashtag Eu Ganhei. Bom, e além do Matheus Paulino ter, né, mandado as hashtags, ele veio me contar, olha só que troço bacana. Ele tem um filhote, né, o filhinho dele mais novo, também tem um apelido. E qual é o apelido do filho dele? É Sonic. Então, olha só que loucura. O prêmio não vai ser pro Matheus, vai ser pro filhinho dele, que é o Sonic. E o que ele vai encomendar? Uma camiseta com um desenho do Sonic. Então, é uma coisa muito louca, que é o Sonic pintando a camiseta pro Sonic, com o Sonic anunciado no Sonic Cast, que é quase uma centopeia humana de Sonics, né? E se você pegou a referência agora, você pegou. Se você não pegou, você não pega nunca mais, tá bom? Bom, e eu também quero falar sobre um texto, né, que o Matheus Paulino mandou. Porque no episódio passado do Sonic Cast, gente, eu comentei, né, sobre as questões de pedir perdão, né, sobre pedir desculpas e tudo mais. E eu fiz um questionamento, né, se você lembrava, né, a última vez que você tinha pedido desculpas pra alguém e a última vez que alguém tinha pedido desculpas pra ti. E ele me mandou um texto aqui bem interessante falando sobre isso. E eu perguntei, cara, eu vou ler, mas não vou citar nomes. Ele falou, não, cara, pode falar, até porque não tem problema nenhum em citar. Então, eu vou ler o texto que o Matheus Paulino me mandou, porque eu acho que também, já que ele ganhou, né, essa premiação incrível aqui do Sonic Cast, a camisetinha que eu vou pintar para o seu filhote, que também é Sonic, é o Sonic pintando a camiseta pro Sonic, com dizendo Sonic, muitas sonificações aqui dentro. Eu vou ler o texto do nosso querido Matheus Paulino. Antes, vocês vão ver que vai ter uma pausa dramática, vai entrar uma trilha, a trilha do Sonic Cast vai ficar durante um tempinho maior, então aproveite e curta a trilha, aquele togototom, togototom, curta a trilha, curta. E agora vamos à leitura do texto enviado por Matheus Paulino, de Campinas, São Paulo. Não, brincadeira, eu não vou ler assim não, só tô tirando mundinha com vocês. Bom, falando aqui então do texto do meu brother lá, o Matheus Paulino, que ganhou, né, a promoção, falando sobre desculpas, já que foi o pedido. Ele mandou o seguinte: sobre desculpas, na minha vida é frequente, seja em casa ou no trabalho. Eu acho isso importante, sempre. Temos que nos comunicar, dizer o que não foi legal e também quando dizem que algo que fizemos e também não foi maneiro. Então as desculpas são quase diárias, até porque eu não curto brigas e, quando há espaço, conversar resolve. Tenho 2 filhos, um quase pré-adolescente, e eu acredito muito em ser exemplo. Importa muito mais do que falar. Mas quando não dá para trocar a ideia, e acontece muito no trabalho, né? Porque algumas pessoas simplesmente não querem desfazer o conflito, eu tento não deixar que pensem que eu não me importo, manjas? Tem a frase do Matanza, uma banda que gostamos muito, que diz o seguinte: consequência qualquer coisa traz, quando é ruim não quer demais, e se faz bem ou mal, tanto faz, tanto faz. E como você também costuma dizer, né? No caso eu, somos responsáveis pelo que falamos, mas não pelo que os outros entendem. Então, quando não há diálogo, eu sempre ligo o foda-se e sigo minha vida, mas ajo para que pelo menos entendam que eu sei que eu errei e não repetirei o engano. Curiosamente, semana passada, uma pessoa, botou aqui entre aspas, deu mancada comigo e pediu desculpas para mim por meio do meu chefe e seguiu me tratando como se nada tivesse acontecido. Comigo não falou nada, mas ela e a consciência dela, né? Um abraço, meu amigo. Sucesso sempre. Sucesso tu, meu velho. Belo relato aqui. Obrigado pelas palavras.
E muito bom teu feedback, tá? Interessante essa visão aqui da questão das desculpas, né? Que alguém pede desculpas pra ti, mas através do teu chefe não tem nem a coragem de vir ali se comunicar, como ele mesmo colocou ali, né? Um cara sempre tranquilo, tenta não brigar, né? Então, este foi o relato aí do nosso grande Matheus Paulino, ouvinte aqui do Sonic Cast, que ganhou, né, a promoção e que também enviou esse relato sobre o pedido de desculpas, tá? Um outro ouvinte aqui, tá, mandou um troço bem legal, o Marcelo Kubiak, um cara que me acompanha, assim, acompanha o meu trabalho, acompanha a Crazy Arts há muitos e muitos anos. Há uns 5, 6 anos atrás, quando eu fiz uma vaquinha para a questão aqui quando eu me mudei aqui pro local que eu moro hoje, eu tava montando o estúdio e tal, ele fez a maior doação, então ganhou um prêmio lá atrás também. Ele foi aqui dos ouvintes que enviaram as hashtags, ele foi, deixa eu ver, bom, o Matheus foi o primeiro, 2, 3... Ele foi o quinto ouvinte a enviar a questão aqui das hashtags. Só que ele teve uma ideia que eu achei muito sensacional. Ele colocou, eu tive que dar uns prints aqui no que ele mandou. Ele mandou pelo WhatsApp, ele botou assim, ó: vamos contar uma história que aconteceu há um tempo atrás, desde os tempos de Brasil Colônia, logo que assinaram o tratado de #Tordesilhas. Peraí, não tanto tempo atrás assim, né, pô? No meio de 2021, mais precisamente no dia 1º de junho, criou vida esse podcast, redondinho e cremoso, onde podemos conhecer melhor o nosso camarada Sonic NM. Em meio a tanta nostalgia, lembranças da infância e pessoas aleatórias gritando #MandaNo53. É uma experiência bacana de ouvir esse podcast. Tenho ouvido direto enquanto trabalho, mas também é recomendável ouvir em um momento mais calmo, debaixo de um pé de #goiabeira. De preferência e comendo algumas goiabas e, virando a página aqui, e principalmente bebendo o seu gole d'água. Com o passar do tempo entre os episódios e muito trabalho, calma, ainda não estou vendendo o #Jequiti, mas se for preciso, simbora, porque hashtag de graça não rola. Já perdi totalmente o nexo desse texto, mas é só para poder enrolar bastante e encaixar mais algumas palavras aleatórias. E passa alguém aleatório na rua gritando #socalhada. Mentira, não passou ninguém não. Isso tudo tá meio maluco. Tá mais louco do que o #pica-pau. Então, tá na hora de começar o #falar sério. Lembrei que esses dias arrumei um encanamento aqui para consertar um #cano furado. Essa história é real, tá? Só sem contexto. Esse nonsense todo é só para parabenizar o amigo por essa empreitada bacana e agradável, mesmo quando o clima pesa no assunto. E para dizer #eu ganhei. Não estou falando da promo, e sim do fato de ter esse podcast para poder viajar nas histórias contadas pelo amigo. Mais uma vez, parabéns, Sonic. Cara, eu achei... olha, eu vou dizer assim, ó, o Matheus Paulino ganhou porque mereceu, porque foi o primeiro a mandar. Agora, o Kubiak foi o ouvinte mais criativo, mandou esse relato aqui, essa historinha do Sonic Cast, que ele mesmo bolou ali com todas as hashtags. Eu achei sensacional. Um abraço aí, grande Marcelo Kubiak, outro ouvinte aqui, que eu peço, né? Mande os feedbacks do que vocês estão achando, mande a ideia de vocês sobre o que eu tô falando, e esses aí que mandaram, eu achei interessante separar a questão ali do texto do Matheus Paulino, que ganhou a promoção, mas o texto ali sobre a questão das desculpas, que eu perguntei, ele pediu, não tinha problema em se identificar, recebi outros vários, tá? Mas o dele permitiu que eu lesse, eu achei que tinha a ver, já que ele ganhou, né, o prêmio do Sonic Cast. E o Kubiak foi o quinto a enviar, mas eu acho que vou dizer que foi o mais criativo de todos, tá, gente? Então, são esses dois relatos de ouvintes, os feedbacks da audiência. Bom, gente, outra história, como eu disse, né, esse episódio eu fiz pouquíssimo esforço, né, porque vocês me contribuíram com tanta coisa. Vou contar uma pequena história que aconteceu comigo esses dias, tá, umas semanas atrás. Estava eu no Parque Farroupilha, a famosa Redenção aqui em Porto Alegre, o Parque da Redenção, numa feira muito tradicional aqui da cidade chamada Brick da Redenção, o Brick do sábado, acontece no sábado e no domingo. Aí no sábado eu tinha que ir lá buscar uma encomenda, e aí fui visitar alguns amigos meus que expõem no Brick, né? E aí fui visitar uma amiga minha, a Mara, que também é ouvinte aqui do Sonic Cast, se ela estiver ouvindo, um beijo pra ela. E nós estávamos ali conversando sobre o Sonic Cast, sobre as coisas que ela estava achando e tal do podcast, falando sobre outras coisas. Daqui a pouco passou uma pessoa dando panfletos assim, né, ali no parque e tudo mais. Aí peguei o panfleto, guardei dela assim, pro teu podcast aqui. Eu fui olhar o que era o panfleto. O panfleto é o que eu vou ler agora, gente, porque vocês veem assim que as coisas, quando eu digo que não existe coincidência, que as coisas estão de fato todas conectadas,
Esse o fato, tá? E esse aqui vai ser o momento da dica cultural. Então, dica cultural do Sonic Cast! E vocês vão entender por que é a dica cultural. Eu tinha abordado alguns episódios atrás sobre pobreza menstrual. Tinha sido a dica cultural lá atrás. E algumas pessoas vieram a me contar que de fato não sabiam desse termo, nunca tinham ouvido falar também, e ficaram curiosos sobre o assunto. E esse panfleto que chegou na minha mão fala sobre isso e com dados estatísticos, e uma coisa que eu pensei, cara, eu tenho que ler isso aqui. Vou ler exatamente como tá no panfleto, tá? Então, prestem atenção. Você sabe o que é pobreza menstrual? Interrogação. Milhares de meninas e mulheres cisgêneros enfrentam dificuldades ou sequer têm acesso a produtos de higiene, saneamento básico e educação adequada para lidar com o período menstrual. Aí aqui tem alguns dados estatísticos, tá? 23% das meninas entre 15 e 17 anos no Brasil não têm condições financeiras de adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. 28% das brasileiras deixam de ir à escola por não conseguirem comprar itens de higiene menstrual. E 22,5 milhões de mulheres inscritas no CadÚnico e de idade fértil possuem dificuldade para ter acesso a itens de higiene menstrual. A falta de acesso a itens de higiene durante o período menstrual pode gerar problemas à saúde das mulheres e meninas. Infecções causadas por higiene insuficiente e pelo uso de materiais inadequados e inseguros para conter o sangramento são alguns desses problemas. Evasão escolar. As meninas que faltam às aulas por causa do período menstrual podem ter um atraso no aprendizado e no rendimento escolar, podendo até abandonar os estudos. Com a educação comprometida, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho se agrava, além de acentuar as condições de vulnerabilidade social destas mulheres. E aqui no caso, fluxo solidário. Dignidade menstrual é direito. Criamos esta iniciativa para arrecadação e distribuição de absorventes descartáveis a meninas em situação de vulnerabilidade social, através de parceiros com escolas na rede pública. Arrecadação presencial de itens quinzenalmente na feira agroecológica da Redenção, que era o parque onde eu estava, né? Aí aqui tem para entrar em contato, eu vou deixar aqui o contato, porque isso aqui, pelo visto, é feito presencialmente, mas eu acho que estou entrando em contato, você ouvindo o Sonic Cast em qualquer lugar do Brasil, pode fazer a sua doação. Entre em contato aqui, tem o número de WhatsApp, que é o 51, né, o DDD aqui de Porto Alegre, 99600 9171. Repite! 51 99600 9171. Ou pelo Instagram. A arroba do Instagram é @multiplicidadepoa. Repetindo, @multiplicidadepoa. Se me perguntarem, eu não vou repetir isso, tá, gente? Já é possível no podcast você pausar, voltar e você ouve de novo o que eu acabei de ler. Para terminar aqui de ler o papel, nossa campanha é uma parceria com o mandato do senador Paulo Paim, autor desse projeto de lei, que assegura o acesso gratuito às mulheres em idade reprodutiva a absorventes higiênicos. Estamos na luta com o vereador Lauro Cito para que Porto Alegre garanta o acesso desses itens e dos nossos municípios tenham políticas públicas de qualidade voltadas à saúde da mulher. Ou seja, o assunto que eu li naquele episódio, acho que uns 2 episódios atrás aqui do Sonic Cast, falando sobre a pobreza menstrual, eu recebi esse panfleto que fala aqui sobre a lei criada por esses vereadores e com esses contatos para fazer essa ajuda, né? Então, é de fato um assunto que está em pauta. Que bom que os políticos e que a sociedade está discutindo isso, porque como vocês podem ver aqui nos dados, né? 22,5 milhões de mulheres no Brasil, né, têm dificuldade de lidar com esse tema, né, e acaba prejudicando a escolaridade, futuramente vai prejudicar a questão da inclusão do mercado de trabalho, enfim, vários... São itens, né, são itens, não são dados estatísticos, né, e contra números a gente não pode brigar, tá, gente? E, já que essa foi a dica cultural, eu vou voltar a fazer o que eu fazia em alguns episódios atrás. Eu vou dar 2 dicas culturais hoje, tá? Essa foi a primeira aqui da questão da pobreza menstrual, com esses contatos. E eu tenho que contar pra vocês uma história muito doida, gente, muito bacana. Que depois de, olha, desde março, quando começou a pandemia, desde março de 2020, eu vou voltar a ir num evento presencial
com bandas tocando ao vivo. Sim, gente, inacreditavelmente, porque assim, algumas pessoas acham que a pandemia acabou, né? Porque quando a gente olha assim os jogos de futebol no Brasil, com os estádios com 50 mil pessoas e as pessoas com a máscara no queixo, e aí quando tu tem que entrar num estabelecimento comercial, tu tem que, né, manter distanciamento. Eu realmente, algumas coisas dessa nossa pandemia do Brasil, sinceramente não entendo, né? Onde é que o vírus tá, às vezes, ele não tá no estádio, mas ele tá dentro do supermercado, assim, é bem confuso, né? Bem confuso. Mas é o seguinte, vai ter um evento, né? Será realizado em Sapucaia, respeitando todos, né, os protocolos de higiene da Covid. Vai ser no lugar aberto, vai ser na rua, todo mundo de máscara, tudo respeitando o limite de capacidade ali do local. Vai rolar um evento no Trilha Hub Cultural, que é um espaço muito bacana que fica em Sapucaia, local aberto. O Trilha Hub Cultural, ele fica na rua Leônidas de Souza, 891, em Sapucaia. Então o evento vai ser na frente do Trilha Hub. O que vai ter lá? Vai ter shows de bandas, vai ter food trucks, espaço kids, respeitando todos os protocolos. E uma das bandas que vai tocar lá foi uma banda que já foi dica cultural aqui no Sonic Cast, que vai ser a banda Uterine. O evento começa às 13 horas e elas vão abrir o evento. Vai ser o primeiro show presencial da banda Uterine, um trio, um power trio de 3 meninos, uma banda de mulheres. Então olha só que momento, né, gente? Vai ser o primeiro evento que eu vou ir presencial depois de tanto tempo. Vai ter a abertura oficial da Uterine, que já foi dica cultural aqui no Sonic Cast, então eu não poderia deixar de falar disso aqui hoje. O evento vai ser no... Se você tá ouvindo o podcast em qualquer outro momento da vida, tá? O evento vai ser domingo, dia 5 de dezembro de 2021, tá? Mas, como o podcast ele é temporal, eu vou deixar assim, uma dica temporal, que é essa que eu estou dando agora, e a dica temporal foi a da pobreza menstrual falada antes, tá? Mas como é um evento que eu vou ir, que estarei lá, e talvez no próximo episódio eu conte como foi essa vivência, e é que agora as coisas estão aos pouquinhos tentando voltar ao normal, eu vou também trazer essas coisas aqui pro podcast, tá? Já que é pra contar das minhas histórias, das minhas vivências, também vou contar dos eventos que eu estou indo, passando o feedback pra vocês, e eu achei interessante contar, tá? Vai ter show da Uterine, também vai ter da Inimigo Eu, vai tocar Replicantes, todo mundo de máscara. Olha só, gente, vai ser um evento presencial, então eu vou lançar esse episódio muito provavelmente antes do dia 5 de dezembro. Hoje estou gravando ele neste momento, é dia 29 de novembro. Acho que eu vou lançar ele dia 30, tá? Então dia 30 de novembro, provavelmente, ou dia 30, ou dia 29 mesmo, agora de repente de noite, se eu conseguir editar, já vai pro ar. Então quem estiver ouvindo o Sonic Cast antes do dia 5 de dezembro, vai poder ir nesse evento, né, se soube através aqui do Sonic Cast, né, da nossa dica cultural. Então agora vamos, já que as coisas estão voltando aos pouquinhos ao normal, vamos ter também dicas culturais de eventos que irão acontecer, e não somente de coisas muito amplas que você possa buscar em qualquer momento do tempo. Então eu botei 2 hoje, então vamos ficar uma dica mais atemporal e outra dica cultural para você ir, para você sair de casa, para você pegar um ar. Vai estar todo mundo de máscara, álcool gel, mas vai ter espaço kids, de repente tu quer levar tua família, levar teus filhos, tem onde deixar as crianças, dá para fazer um ranguinho lá também, vai ter food trucks, vai ser um momento legal para reencontrar os amigos. Eu tô muito empolgado, gente, com esse evento no Trilha Hub Cultural. Na verdade vai ser em frente ao Trilha Hub, né, para quem não conhece, ali a região de Sapucaia do Sul, que é um município aqui próximo de Porto Alegre, ela fica como se fosse atrás da linha do trem Zurb, né? Então eles conseguem fechar a rua e é um espaço aberto. Estamos vivendo já um momento assim de calorzinho, assim, então não tem, tomara que não chova, né? Tenhamos um dia bonito, né? Um dia de sol, enfim, tô bem empolgado com isso. E essa é a segunda dica cultural do Sonic Cast de hoje. E deixa eu tomar mais um golinho d'água, tá, gente? Porque eu me empolguei aqui agora. Bom, gente, já falei bastante, quero dar um momento do tchau e... O que foi? Deixa eu falar também, pai. Olha só quem chegou aqui, como é que tá, criança, tudo bem? Tudo bem, pai, tudo bem? Sim, tô bem. Sabe que o pessoal gosta de ti, né? Se fica muito tempo sem tu aparecer no podcast, o pessoal fica reclamando. Sim, tô ligado, eu sou muito popular aqui no Sonic Cast. Tá bom, filho, e quer falar alguma coisa? Eu queria poder ler aquelas coisas que tu fala no final ali. Ah, tu quer se despedir aqui? Isso, posso ler essas coisas aqui do tchau, aqui do final? Pode sim. Bom, agora vai ser meu momento de estrelato. Bom, se você está ouvindo
o SonicCast no Spotify. Não esqueça de assinar, clique em seguir e siga o podcast do SonicCast. Assim, a gente ganha mais relevância na podosfera. Quando você estiver ouvindo o SonicCast, compartilhe nos seus stories no Instagram e marque @do meu pai. Marca lá, @Sonic_M. Quando estiver ouvindo esse episódio, você compartilha nos stories dele e todo mundo fica vendo e o papai vai ficar bem feliz também. Se você quiser seguir o trampo do meu pai lá no Facebook, tem a página que é facebook.com/crazyartssonic_M, assim como o canal do YouTube que tem o mesmo nome. Se tiver do Twitter, segue o papai no Twitter, @Sonic_M. Ou de repente, quer fazer como o Matheus Paulino ou como o Marcelo Kubiak e mandar um feedback. Você pode mandar um e-mail com coisas mais escritas, mais grandes, grandão, maior. Mais grande tá errado, né? Sim, filho, mais grande não existe, é maior. Lembre-se, mais grande, errado. Maior, certo, tudo bem? Tudo bem. Então, se você quiser mandar algo maior pro papai, aí você manda um e-mail, escreve tudo que quer escrever para sonic_nm@yahoo.com.br. Falei tudo bonito, pai? Falou sim. Então vai tomar no meio. Que isso, guri? Pô, não dá pra te deixar um segundo aqui falando, já começa a querer estragar tudo. Bom, desculpa aí pela criança, tá, pessoal? Bom, se você está ouvindo este podcast, o episódio 11 do SonicCast, pela manhã, eu te desejo um bom dia. Agora, de repente, já almoçou, aí tu pode me dar boa tarde. Sabe como é que funciona, né? Como é que funciona? Passou do almoço, aí eu te desejo uma boa tarde. Vai que tu tá ouvindo assim, depois que chegou em casa, depois do trabalho, ou na volta no ônibus, com todo mundo te esmagando ali e tal. Eu te desejo uma boa noite, uma boa audiência de SonicCast. Agora, passou da meia-noite, ou tu tá maratonando, pegando os episódios antigos pra entender um pouco dessa loucura desse podcast, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada. Olha o problema da dicção do guri. Um beijinho nas suas falanges. Um beijo, minhas amigas, meus amigos, amigues. Um beijo e tchau, tchau. Ah, achou que eu tinha esquecido. Não esqueci. Deixei no último segundo, nos 49 do segundo tempo. Se você ouviu todo o SonicCast, me manda hashtag Tangamandapio. Faça isso. Hashtag Tangamandapio. Hashtag Tangamandapio. Mande com a voz mais aveludada da Sonicesfera. SonicCast, Sonicesfera, Podosfera, Soniclândia, Sonic. Não sei mais o que dizer. Um beijo e tchau, tchau.